Olá, eu sou o Thiago Miranda, sou professor de língua espanhola há mais ou menos 10 anos e há mais ou menos 7 eu preparo candidatos para o concurso de admissão à carreira diplomática, vulgo CACD. Eu também sou um dos fundadores e atual coordenador do Quarto Secretariado. Esse vídeo é o primeiro de uma série de 3 que nós vamos ter ao longo dessa semana, discutindo temas importantes para a nossa preparação, para esse que é um dos concursos mais desafiadores do país. O primeiro tema não poderia ser diferente. Questões. Como elas podem te ajudar e como elas funcionam como um termômetro para a sua preparação. Vamos conversar? Como eu falei para vocês até agora há pouco, as questões são o tema dessa nossa primeira conversa. Eu dividi em 3 macro pontos assim, para que a nossa conversa seja muito bem esquematizada. O primeiro deles é a questão como um termômetro do que é quente como tema e o que não é tão importante naquele momento. Num segundo momento, a gente vai falar um pouco sobre questões como um material de revisão do nosso edital, que contempla aí mais de 10 matérias. E o terceiro, e não menos importante, compreender, através das questões, o que a banca quer saber. Muitas vezes, a diferença entre o erro e o acerto não está em saber mais ou menos um tema, mas sim compreender o que a banca está querendo saber de você. A gente costuma dizer que tem algumas questões no CACD que se repetem e elas trocam um pouquinho de roupa a cada ano. Esses temas que estão sempre em voga, por exemplo, se formos falar de política internacional, a questão de formação de fronteiras, ou se formos falar de direito, a questão de fundamentos do direito, de atores do direito, esses temas que voltam ano sim, ano também, são muito importantes na sua preparação. Entender o fluxo de aparição dessas perguntas e o modo com que elas aparentam, um ano de um jeito ou do ano do outro, é fundamental para saber qual é o tema quente para aquele tema. Óbvio, você pode falar, Thiago, tema quente é um conceito mais subjetivo que pode haver. Concordo com você até certo ponto. A gente precisa ler a prova como um processo seletivo para o Ministério das Relações Exteriores do país. Ministério das Relações Exteriores, que nada mais é que o formulador da política externa do nosso país. Política externa essa que responde aos interesses do governo atual, ou do governo que está no momento, enquanto você está fazendo o CACD. Entender isso é compreender que alguns temas vão aparecer mais e alguns temas vão aparecer menos na sua preparação. E focar nesses temas que são comuns, não importa a situação que se apresente dentro do Ministério das Relações Exteriores ou para onde caminha a nossa política internacional, é fundamental para que você possa colocar os seus esforços, concentrar esses seus esforços nesses temas candentes. CACDista, a gente pode dizer que é um animal de hábitos, correto? Para que a gente compreenda bem uma matéria, é necessário que nós vejamos alguma aula sobre aquele tema, façamos as leituras recomendadas, façamos dessa leitura e dessa aula a nossa interpretação na construção dos nossos cadernos e dos nossos resumos e afins, e principalmente que a gente coloque esse conhecimento todo à prova, através das questões. As questões, como uma ferramenta de revisão, são fundamentais para o seu êxito no CACD. Não adianta você fazer 32 cursos sobre um tema se você simplesmente não se coloca à prova. E se colocar à prova vai muito além de simplesmente colocar certo ou errado em cada uma das assertivas. É compreender o porquê você está colocando certo, ou porquê você está marcando errado, ou porquê você está deixando em branco aquela questão. Existe um processo que eu gosto de chamar de anatomia da prova. Nessa anatomia é quando você vai estudar a sua própria prova. É entender se aquela questão foi certa por um chute, e esse chute foi baseado em que tipo de sinal, por assim dizer, de que tipo de evidência que você encontrou naquela assertiva, e principalmente entender o seu erro. O seu erro pode nascer de diversas formas. Pode ser um erro porque você nunca viu aquele tema, pode ser um erro porque no seu caderno aquilo está diferente, ou pode ser um erro e esse segundo é bastante perigoso. Você precisa afinar esse discurso de uma maneira correta.
Ou simplesmente pode ser um erro porque você tinha certeza que era aquilo, mas no fundo é um conceito que está um pouco não tão fixado, é uma leitura que você precisa fazer. É a questão que vai te contar exatamente em que ponto da sua caminhada do edital você está. Muito bem, Thiago, você virou para mim e falou que perguntas são ótimas para revisão. Check. Você falou para mim que as perguntas são indicativos de temas quentes. Essa repetição das perguntas acaba me contando, né, contando a vocês também, aonde a banca anda navegando com seus barcos. Mas quero chegar ao terceiro ponto, que é entender bem o que a banca quer perguntar para você. Eu sei que parece um pouco até pueril isso, mas entender o que a banca está perguntando é fundamental para que você consiga dar a resposta que a banca espera. Lembra disso. Quem está corrigindo a sua prova do outro lado, mesmo que seja o TPS que vai passar na maquininha ali de correção, é uma pessoa, é uma banca de pessoas que querem uma resposta daquela pergunta. Aquilo ali não nasceu do nada, da ideia, simplesmente veio pelo vento, né? E veio no ouvido do examinador. Cada pergunta contém uma série de informações que condiz ou não com a realidade. É compreender que nem sempre uma assertiva que você olha, pô, isso aqui pode estar errado, não quer dizer que ela não esteja certa. Erros são factuais. Erros estão marcados por conceitos mal aplicados, dados, fatos. Isso é erro. Isso pode ou não estar correto, não quer dizer absolutamente nada. Entenda a prova e entenda a pergunta para que a sua resposta seja a mais certeira possível. Muito bom, Thiago. Você veio aqui, se apresentou, contou sua história, falou um pouco sobre a questão, mas e aí? Bem, esse vídeo, que faz parte dessa tríade que a gente estava conversando, é um convite para que você possa conhecer a nossa nova plataforma do Quarto Secretariado. É uma plataforma que vem sendo gerada ao longo dos últimos meses. É uma plataforma pensada por CACDistas e para os CACDistas. E dentro dessa plataforma, as questões fazem um centro, um coração para o funcionamento dessa plataforma. Ah, Thiago, mas existem 1 milhão de plataformas no mercado. O que essa tem de diferente? Explico para você. Essa, primeiro, é feita por CACDista, para CACDista, tudo bem, muito amplo. Mas o mais importante, ela tem um processo que te permite entender aonde você está na sua preparação. Ela é alimentada semanalmente com novas questões, divididas pelos temas que tem no nosso último edital. Isso te permite criar cadernos de questões divididos por tema, por assunto, por matéria, colocando especificamente o seu foco, o seu esforço, naqueles pontos que precisam de mais trabalho. Trocando em miúdos, fazer questões te transforma num candidato mais preparado e principalmente mais consciente sobre aonde você está, em que etapa da sua preparação você está. Com isso, você consegue compreender melhor as perguntas e colocar a melhor resposta para cada uma das questões dadas pelaquela banca. Eu te convido a assistir esses 3 vídeos ao longo dessa semana e participar dos nossos desafios, para que você possa concorrer a bolsas de até 1 ano da nossa plataforma. Fico muito satisfeito que você me viu até agora e faça diferente. Faça Quarto Secretariado.